Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então no vídeo de hoje nós vamos falar aí desse assunto controverso, desse assunto polêmico, que é a questão da importância da virgindade da mulher. Então vocês já imaginam aí o tipo de pecha, né? O tipo de apelido carinhoso que vai recair aí sobre mim. Mas é um assunto importantíssimo, é um assunto que eu já queria ter falado aqui no canal há mais tempo, portanto farei uma abordagem agora. Não pretendo ser exaustivo, apenas expor aqui alguns pontos que eu tenho a respeito dessa questão da importância então da virgindade da mulher. E já vou logo adiantando o seguinte, aqui eu vou fazer uma análise à luz do Evangelho. Portanto, meu amigo, não adianta você vir aqui, minha amiga, querer argumentar com base no que o feminismo pensa, no pensamento pós-moderno, no pensamento progressista, no pensamento materialista, enfim, não vai ter como ter diálogo porque nós vamos estar falando de fontes diferentes. Então, se você quiser contra-argumentar, o faça à luz do Evangelho. Você pode até não acreditar no Evangelho, é um direito seu, mas aí você não pode absolutamente querer que eu contra-argumente com você, se nós vamos estar partindo aí de pressupostos diferentes e de axiomas diferentes. Eu quero dedicar esse vídeo aqui às minhas filhas, tá? Então, papai ama vocês duas. Então, se daqui a alguns anos o papai faltar por algum motivo, porque o amanhã pertence a Deus, assistam esse vídeo aqui, que aí vocês duas vão entender aquilo que o pai de vocês pensava a respeito da virgindade, tá? Então, para muita gente, esse vídeo aqui vai ser extremamente retrógrado, reacionário, um vídeo de fanatismo religioso, de moralismo. Meu amigo, isso aí é um problema seu. Se você quiser pensar assim, pode achar que tudo isso aqui é bobagem, isso aqui é balela, é um direito seu, como eu falei. E aí você vai lá e faça aquilo que você achar melhor da sua vida. Viva do jeito que você quiser. E aí daqui a alguns anos, quando a gente se encontrar, a gente conversa para saber quais foram as consequências. Então eu já inicio dizendo o seguinte, olha, à luz do Evangelho, tá? Tanto um homem quanto uma mulher que perdem a sua virgindade fora do casamento estão errados. Ambos cometem pecado. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Não é questão de igualitarismo. É porque à luz do Evangelho, a nossa sexualidade é uma questão fundamental para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, tanto homens quanto mulheres possuem sexualidade e ambos podem então deturpá-la, pervertê-la, etc. Então, tanto um homem quanto a mulher, insisto, que perdem a sua virgindade fora do casamento, pecam, cometem um erro grosseiro contra a sua espiritualidade, porque eles vão acabar provavelmente migrando para sexo casual posteriormente. Na maioria dos casos é isso que acontece e a gente já sabe quais são as consequências nefandas do sexo casual. O primeiro vídeo aqui no canal é exatamente falando sobre esse assunto. Se você ainda não assistiu, eu te convido a ir até lá e assistir. Então isso é uma questão que para mim está fora de discussão aqui. Agora, a gente não pode ignorar que existem diferenças significativas em relação a essa questão da virgindade entre homens e mulheres. Por mais que o discurso feminista, o discurso progressista diga que não, que é absolutamente tudo igual, que tudo isso é uma bobagem, não é verdade. Homens e mulheres não são iguais. A premissa do Evangelho não é essa. Eu sempre tenho deixado muito claro aqui nesse canal. A premissa do Evangelho é de complementariedade. Então, a despeito dos discursos aí progressistas e feministas, mulheres entendam de uma vez por todas. Existem sim diferenças entre homens e mulheres, inclusive no que diz respeito à virgindade, como eu vou deixar claro aqui agora, apresentando rapidamente alguns pontos para reflexão de vocês, tá? Então o primeiro ponto é o seguinte, do ponto de vista fisiológico, há uma diferença inquestionável. E que diferença é essa? Vocês, mulheres, possuem ímen, nós, homens, não possuímos. Ponto, final, acabou, não tem discussão. Isso aqui é uma questão fisiológica, não é uma construção social, né? Porque o pessoal que gosta de dizer que não tudo é uma construção social, inclusive, muitas feministas e progressistas, se você for analisar a opinião deles sobre esse assunto, eles vão dizer exatamente isso. Ah, o ímen é uma membrana inútil. Falácia, bobagem. O ímen é uma membrana que, quando rompida, por exemplo, sangra. E o sangramento, ele tem um simbolismo espiritual profundo, que é o último tópico que eu vou abordar aqui. É um verdadeiro pacto de sangue que é estabelecido entre a mulher e aquele primeiro homem a quem ela está se entregando. Como eu falei, para muita gente isso aqui vai parecer bobagem, mas enfim, cada um pensa do jeito que quiser. Então o ímen é uma primeira diferença óbvia. Vocês, mulheres, sangram quando vocês então têm a sua primeira relação sexual. E olha que aqui eu devo estar falando para um grupo de mulheres provavelmente ali no máximo até os 20 anos, porque hoje em dia para você encontrar mulheres acima dos 20 anos que sejam virgens, olha, tá ficando uma coisa cada vez mais rara, não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Mas como aqui nesse canal agora, daqui para frente eu estou me dirigindo sempre para o remanescente, ou seja, estou me dirigindo para a exceção e não para a regra, eu me sinto muito à vontade para falar isso aqui que eu estou falando. Porque no geral mesmo, meu amigo, tá todo mundo fudido. Agora,
O remanescente, como eu tenho dito aqui no canal, que é para quem eu tenho me dirigido cada vez mais, é a exceção e não a regra. Então, mulheres, entendam isso. Essa questão do ímen não é construção social. Uma segunda diferença é a questão psicológica. Tanto o homem quanto mulheres, tanto o homem quanto a mulher, nesse momento da perda da virgindade, reagem em geral, tá? Existem exceções, principalmente hoje em dia, com a esculhambação geral que a gente tem visto. A mulher geralmente se vincula muito mais emocionalmente a esse momento da perda da virgindade do que o homem. O homem geralmente se vincula muito mais sexualmente, tanto é que antigamente muitos pais levavam o filho para perder a virgindade em prostíbulos, porque para o homem é aquela questão da curiosidade sexual, de como deve ser ali na hora do ato. A mulher também tem essa curiosidade, mas ela acaba se vinculando emocionalmente muito mais do que o homem. Tanto é que, em geral, se você for perguntar para uma mulher, ela provavelmente vai se lembrar de quem foi a primeira pessoa, como foi, quais eram as expectativas, as emoções que estavam dentro dela naquele momento. Ela vai se lembrar disso com muito mais detalhes do que nós homens. Nós homens ali nos lembramos, é claro, né? A não sei que você seja um cara assim devasso, que já tenha perdido completamente a noção da sua sexualidade, mas em geral existe essa vinculação mais emotiva da mulher e uma vinculação muito mais de cunho sexual por parte do homem. E essa diferença psicológica ela é importante, mulheres, entendam, porque ela vai segui-las até o último dia da vida de vocês. Por mais que uma mulher hoje em dia, né, como eu falei, as coisas estão tão alopradas, tão esculhambadas, que a mulher perca aí a virgindade dela num baile funk, ou numa balada, ou no carnaval, ou sei lá, num aplicativo com um cara que ela conheceu de forma casual, isso vai deixar uma marca nessa mulher. Não interessa a forma como ela vai perder essa virgindade dela. Vai existir uma marca ali que vai acompanhá-la pro resto da vida, principalmente por conta da celebração do pacto de sangue, insisto nessa ideia, que ela acaba então celebrando com esse homem a quem ela se entrega pela primeira vez. Já no nosso caso, né, como eu falei, o homem se vincula muito mais ali sexualmente a esse momento. Uma terceira diferença ainda que eu queria colocar é exatamente a seguinte questão. Veja bem, vocês mulheres têm que entender o seguinte: a virgindade de vocês, ao lado da submissão e da obediência que vocês vão oferecer ao futuro marido de vocês, é a moeda de troca por excelência que vocês têm para exigir um compromisso, para exigir ali um pacto a ser celebrado com esse homem, por excelência, a virgindade, a obediência e a submissão. E é isso que muitas mulheres não entendem. As mulheres hoje simplesmente perdem a virgindade delas de qualquer maneira, com qualquer um, e depois elas não entendem porque elas não conseguem se entregar a um matrimônio. Aí começa a dizer que nenhum homem quer compromisso com nada, que os homens não prestam. Minha filha, você banalizou uma das principais moedas de troca que você tem para exigir o matrimônio de um homem. Uma mulher que realmente é virgem, ela tem legitimidade para cobrar esse pacto e esse compromisso do homem a quem ela vai se entregar, porque afinal de contas ela vai estar celebrando literalmente ali um pacto de sangue com esse cara. Porque pensem bem, né? Vamos pensar aqui de uma forma não tão apaixonada, embora esse vídeo aqui com certeza vai despertar inúmeras paixões nas pessoas que o ouvirem, tanto homens quanto mulheres. Dentro da perspectiva do evangelho, o que uma mulher tem para oferecer para um homem? Sexo? Não, porque isso aí o marido também vai oferecer para ela dentro do casamento. Sustentar a casa, ser líder, proteger o homem. Não, à luz do evangelho isso não faz o menor sentido. O que Paulo diz é o seguinte: o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, e a esposa deve ser submissa e obediente ao marido. E obviamente, dentro dessa perspectiva, a castidade da mulher está envolvida nisso. Então, por exemplo, um cara como eu não faz a menor diferença se a mulher trabalha, se ela não trabalha. É proteção de uma mulher, ridículo isso. Enfim, nada dessas coisas é relevante do ponto de vista do evangelho. Então, assim, o que uma mulher tem para oferecer, a não ser a obediência, a submissão e, é claro, a virgindade dela, para que ela exija, então, aquele compromisso por parte do homem? Porque eu, sinceramente, o que eu tenho visto hoje, claro, a situação do ponto de vista sociológico, eu disse, é totalmente diferente. Hoje você tem mulheres que são arrimo de família, hoje você tem mulheres que exercem a liderança dentro dos lares delas, hoje você tem mulheres, inclusive, que provavelmente devem até estar tendo que proteger o sujeito, né? Com essa história de fragilidade masculina hoje em dia, de pedir desculpa porque é homem, os homens realmente têm ficado tão frágeis que é capaz que hoje em dia até isso as mulheres tenham que fazer, tenham que protegê-los. Agora, à luz do evangelho, meu amigo, isso não faz o menor sentido, isso é absolutamente inócuo. Agora, é um fenômeno social do qual eu pretendo falar em breve aqui no canal, que é a tal da hipogamia, né? Mas enfim, vou deixar para falar isso no outro vídeo. Eu acho que não tem dado muito certo, as mulheres não andam muito felizes. Então vocês têm que entender que por mais machista e opressor que possa parecer isso aqui que eu tô falando, do ponto de vista do evangelho, a virgindade e a submissão e obediência são os tesouros, a moeda de troca que a mulher tem para oferecer para o homem. Como eu disse, Paulo não diz para a mulher amar o marido como Cristo amou a igreja. Ele diz o seguinte: seja obediente, submissa ao seu marido. Ah, Duarte, com isso então você está dizendo que toda mulher que não é virgem está inviabilizada para o casamento?
Não necessariamente, também não estou dizendo isso. Agora, sem dúvida nenhuma, a virgindade é uma moeda de troca preciosíssima, porque atesta ali a pureza sexual daquela mulher. Claro, sem querer entrar no mérito aqui, né, de mulheres que aí, enfim, com práticas heterodoxas, mas que não venham ao caso aqui, porque eu estou falando à luz do evangelho. De novo, eu estou me dirigindo ao remanescente, à exceção e não à regra. Porque como eu falei, meu amigo, no geral tá todo mundo fudido mesmo. Tá todo mundo se inviabilizando pro casamento. O casamento, mais do que nunca, é uma coisa excepcional, que definitivamente não é para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, sinceramente, deve procurar outros tipos de relacionamento, se não conseguir realmente, né, ficar sem se relacionar, ou deve não se relacionar. Porque a verdade é que realmente o casamento tem se tornado algo cada vez mais excepcional diante de tantas coisas que têm acontecido. E por fim, né, e não menos importante, talvez o mais importante de tudo, nisso aqui que eu disse até agora, que realmente para mim é o fator mais importante, é a questão do pacto de sangue que é estabelecido entre essa mulher e o primeiro homem a quem ela se entrega. Ah, Duarte, mas tem a questão do ímen complacente. Meu amigo, isso é exceção, isso não é regra. A regra é que quando a mulher realmente se entrega pela primeira vez a um homem, ela sangra. E se você pega a Bíblia, meu amigo, você vai ver na Bíblia inteira o sangue como símbolo de sacrifício, de aliança, de pacto que é realizado. Inclusive o Evangelho. O Evangelho ele tem ali a renovação da aliança feita exatamente pelo derramamento de sangue do próprio Messias, do próprio Filho de Deus. Então, mulheres, entendam uma coisa, existe um significado, obviamente, fisiológico do sangue de vocês que é ali derramado, mas existe um significado espiritual. Vocês estão estabelecendo um pacto de sangue com aquele homem para quem vocês estão entregando. Então, vocês conseguem entender a importância disso. Vocês conseguem entender a importância de saber exatamente quem é aquele sujeito para quem vocês vão entregar um momento tão importante e tão fundamental da existência de vocês, que, como eu disse, vai marcá-las pro resto da vida de vocês. É por isso que o Evangelho recomenda que isso seja feito ali num ambiente onde o seu marido seja essa pessoa, porque é a pessoa ali mais segura para quem você pode entregar esse tesouro. Por isso que eu disse que existem muitos homens que estão atraindo maldição para si, porque os caras vão lá, simplesmente rompem esse selo, literalmente, da mulher, né? E depois não assumem compromisso nenhum e vão fazendo isso com uma, com outra, mal sabendo que estão atraindo profundas maldições sobre sua vida. Meu amigo, você nunca vai ser feliz no relacionamento, você nunca vai ter sucesso em relacionamento nenhum, porque você está atraindo para si algo muito ruim. Então pensem bem, mulheres, quem são esses homens a quem vocês se entregam, porque hoje tá cheio de aproveitador aí. Minhas filhas, por favor, se no futuro o papai de vocês faltar, lembrem-se disso. Esse homem a quem vocês vão se entregar vai marcá-las pro resto da vida de vocês. Então bom será se esse cara realmente seja o marido de vocês, porque o casamento ainda é o relacionamento onde existe a maior profundidade espiritual e de comunhão possível. Tá? Não tem nenhum outro tipo de relacionamento humano. Agora, infelizmente, ele hoje é uma coisa excepcional para pouquíssimas pessoas, como ele sempre foi, na verdade, né? O verdadeiro casamento sempre foi uma coisa muito excepcional. Portanto, mulheres, pensem bem quem é que vai romper, literalmente e simbolicamente, esse selo de vocês, porque ao fazerem isso, vocês estão estabelecendo um pacto de sangue com um homem que vai marcá-las para o resto da vida de vocês. Então pensem sobre a importância disso. Então, senhores, para esse vídeo aqui era isso. Existem outros aspectos que podem ser abordados nesse tema, mas para esse vídeo aqui era exatamente esse que eu gostaria de destacar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa mensagem, deixa aqui seus comentários, deixa aqui então o seu gostei aí, se for possível. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.